Um crime brutal aconteceu em Belfast, na capital da Irlanda do Norte, lá no Reino Unido, né? O Reino Unido, vocês sabem, é a união da Inglaterra, do país de Wales, da Escócia e da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte fica na ilha da Irlanda, mas pertence à Inglaterra, ou melhor, pertence ao Reino Unido, né? Então, nessa Irlanda do Norte, na capital, Belfast, um imigrante do Sudão que tinha status legal, tá? Ele migrou legalmente para Belfast, ele tentou decapitar um irlandês na rua. Não está claro ainda o que aconteceu, se o cara teve um surto psicótico ou estava tentando roubar o cara. O que aconteceu exatamente não está claro ainda, né? Vocês lembram, há poucos dias atrás, teve o caso do Henry Nowak, que também foi lá na Inglaterra, do cara que foi esfaqueado por um imigrante Sikh, né, na verdade descendente de imigrantes Sikh lá na Inglaterra, e a polícia achou que ele era o culpado, né? O cara estava esfaqueado, a polícia chegou lá e tratou ele como se ele fosse o culpado de crime de racismo, e isso já causou uma comoção enorme na Inglaterra, e agora com esse crime do sudanês lá na Irlanda do Norte, que realmente foi um crime abominável, parece que a coisa explodiu por lá, tá? Um monte de imagens de coisas pegando fogo, sendo destruídas aqui, incêndios enormes na capital. Parece que tem grupos enormes de pessoas que se organizaram para destruir qualquer refúgio de imigrantes, qualquer pessoa que tenha ligação com imigrantes e coisa e tal. Olha só, eu fico muito triste com isso, tá? Eu acho que isso é uma coisa bastante séria no final das contas, porque, mais uma vez, vão estar destruindo propriedade privada de pessoas que são inocentes, que não tem nada a ver com isso. Né? Ou seja, o cara que fez merda, esse sudanês, eu quero que o pior do mundo aconteça com ele, né? Também as políticas do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, eu quero que também tudo de mal aconteça com ele, mas a verdade é a seguinte, as outras imigrantes que estão lá na Irlanda não fizeram nada de errado. Né? E nesse momento a situação está complicada, parece que estão fazendo postos de checagem para verificar se a pessoa é imigrante, né? E proibir as pessoas de andarem de imigrantes. Sabe-se lá o que vão fazer com os imigrantes se pegarem os imigrantes andando na rua. Uma situação realmente apavorante lá em Belfast, na Irlanda do Norte. E o que é pior, tá? Parece que o IRA está prometendo entrar nesse negócio. O IRA eu achei que já acabou, que tinha acabado. Não sei nem se ainda tem pessoas com capacidade militar no IRA. Né? O IRA é o Exército Republicano Irlandês. É um grupo terrorista que durante muitos anos tentou anexar a Irlanda do Norte. Eles queriam uma Irlanda unida. Né? Então hoje você tem o país da Irlanda, mas a Irlanda do Norte pertence à Inglaterra. E a diferença é uma questão religiosa. A Irlanda do Norte é de maioria protestante, enquanto o resto da Irlanda é de maioria católica. Então, olha que coisa, é um grupo terrorista católico, hein? Olha só o pessoal que acha que é só o muçulmano que tem terrorismo por aí, né? Mas enfim, o IRA, tem pessoas do IRA que se dizem ser do IRA, prometendo vingança e prometendo liberar a Irlanda do Norte. A situação pode virar um caos completo por lá. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Irmãos Karaliazov, personal trainer da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só para dar um contexto para você geográfico aqui, né? Como eu expliquei, a Irlanda do Norte, esse pedaço, essa aqui é a ilha da Irlanda, tá? Esse pedaço da ilha, que é a Irlanda do Norte, pertence, na verdade, ao Reino Unido, ou seja, pertence à Inglaterra, País de Gales e a Escócia, né, junto com a Irlanda do Norte, formam o Reino Unido. Toda essa área aqui é dirigida pelo Keir Starmer, tá? Que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Agora, o resto da Irlanda, esse resto da ilha da Irlanda aqui é um outro país diferente. Inclusive a Irlanda está na União Europeia, ao contrário da Irlanda do Norte, que não está. Enfim, é uma confusão danada aqui, né? E como eu falei para vocês, durante muito tempo teve um movimento revolucionário terrorista aqui na Irlanda, chamado Exército Revolucionário Irlandês, tá? Irish Revolutionary Army, né? Que visava liberar a Irlanda do Norte da Inglaterra, né? Há uma questão de domínio entre Inglaterra e Irlanda que vai há muitos séculos para trás. Houve época em que a Irlanda era totalmente independente da Inglaterra, houve época que a Irlanda era totalmente dominada pela Inglaterra, e a situação atual é essa. Você tem a Irlanda do Norte, que ainda é da Inglaterra, e o resto da Irlanda, e essa divisão é porque aqui o pessoal é protestante e aqui o pessoal é católico, né? E aí o IRA tinha o interesse de fazer toda a Irlanda uma coisa só, tá?
um país sozinho, expulsar o domínio inglês da ilha. Já teve plebiscito na Irlanda do Norte para ver se a Irlanda do Norte queria sair do Reino Unido e se ligar com a Irlanda, mas os irlandeses do Norte não querem não. Os irlandeses do Norte entendem que é melhor ficar ligado ao Reino Unido mesmo do que se ligar à Irlanda, né? Enfim, é uma confusão que vai há muitos anos aí. Felizmente, o IRA era um dos grupos que entrou na lista do terrorista internacional, igual o Comando Vermelho e o PCC entraram agora, e acabou meio que encerrando as atividades dele. Se não me engano, lá nos anos 90, o IRA parou de fazer ataques, né? Era um grupo terrorista, tá? Atacava, matava gente, explodia coisas, era terrível, né? Então, eu estou falando isso tudo porque a gente vai ver que o IRA está ameaçando entrar nessa história aqui. Eu não sei nem se o IRA existe ainda, mas é possível que exista, tá? É possível que ainda tenha gente daquela época que se diz do IRA, né? Bom, o fato é, depois desse crime, que foi um crime realmente hediondo, lembrando, na verdade são dois crimes, né? A gente já falou outro dia atrás aí do Henry Novak, que foi esfaqueado por um descendente de indianos, né? Que é da Sikh, né? E acabou morrendo porque os policiais achavam que os policiais estavam acusando ele de racismo, enquanto o cara que esfaqueou ele estava ali se posando de vítima, de ser, porque ele foi racista comigo, não sei o que lá. Pô, o cara enfiou a faca nele. Né? E agora a mesma coisa, um irlandês teria sido, o imigrante sudanês tentou degolar ele, tentou cortar a cabeça dele fora. Enfim, o pessoal ficou revoltado, e uma grande comoção, muitas imagens de incêndio. A informação que a gente tem é que vários grupos estão percorrendo a região lá de Belfast, botando fogo em qualquer lugar que seja hospedagem de imigrante, ou que tenha ligação com imigrante, ou que seja casa de imigrante. E, de novo, olha só, eu falo aqui a mesma coisa que eu falei na época do George Floyd aqui nos Estados Unidos, quando teve os protestos do George Floyd. Eu entendo a revolta das pessoas, realmente é revoltante, o que o policial fez com o George Floyd é revoltante, o pessoal tinha que fazer protesto mesmo. Mas daí, a sair queimando coisas aleatoriamente é um absurdo. Porque você está queimando casas de pessoas que não tem nada a ver com a coisa, né? Se é branco eu vou queimar a casa do cara. Pô, peraí, cara, quem sabe, você não sabe, a pessoa não teve nada a ver com isso, né? Da mesma forma, pode ser casa de imigrante isso daqui. Eu nem sei, tá? Pode ter casa aqui de pessoas que não são imigrantes que estão sendo incendiadas do mesmo jeito. E também pode ter casos de imigrantes, mas são imigrantes normais, imigrantes honestos, que foram lá trabalhar e coisa e tal, que estão ajudando a economia da Irlanda. E aí, de repente, o cara vai lá e bota fogo na casa, né? Tem um monte de coisa aqui pegando fogo, aqui, um monte de imagens realmente impressionantes aqui do incêndio lá em vários lugares de Belfast, na Irlanda. E carros pegando fogo, e prédios pegando fogo, e esse aqui é um trem, um VLT que tem lá em Belfast pegando fogo também, aqui outra imagem da casa ali, aqui outro bairro lá pegando fogo. Isso daqui é a imagem de uma rua depois do incêndio, né? E o cara aqui, o Aris Rusinos, falou aqui que depois de tirar essa foto das partes queimadas, das casas queimadas na parte leste de Belfast, 2 locais pediram meu telefone para ver se eu estava tirando, para garantir que eu só estava tirando foto mesmo de coisa que não aparecia a face de ninguém, e mandaram eu ir embora, me ferrar, vai embora, some daqui, senão você vai acabar sendo kneecapped, sendo aleijado, né? É uma forma de falar aleijado, né? Ou seja, foge daqui porque senão você vai ser atacado. E é uma coisa meio perigosa, realmente. O pessoal tá com os nervos à flor da pele ali. Aqui os bombeiros tentando chamar as pessoas para acabar com o incêndio, não sei o que lá. Relatórios estão acontecendo de carros que estão sendo parados e checados por imigrante em Belfast. Ou seja, se tiver imigrante, o pessoal não deixa o carro passar, quebra o carro todo. Aqui, ó, mais imagens, mais relatórios vindo do norte. Homens irlandeses armados colocaram checkpoints anti-imigração, estão buscando carros. Se você for um carro de imigrante, você vai perder seu carro aqui. E, de novo, eu entendo a revolta das pessoas, mas podem ser imigrantes que não tem nada a ver com isso, que são pessoas honestas, que estão trabalhando lá, e você está queimando o carro da pessoa, está queimando o carro a casa da pessoa. Teve um caso aqui, lojas que são de propriedade de estrangeiros estão sendo queimadas em Belfast. Para pensar. O cara é um imigrante, foi para a Irlanda do Norte, abriu uma loja que atende a população ali e trabalha na loja, ou seja, é uma pessoa honesta, uma pessoa que está trabalhando, que está contribuindo para a economia do país, e aí o pessoal vai lá e na raiva e bota fogo. Cara, isso é terrível, bicho. Isso não tem justificativa isso aqui. É um absurdo.
De novo, mais uma vez, eu entendo a revolta da população, entendo por que eles estão chateados, entendo a coisa. Eles têm que direcionar essa revolta contra a polícia, contra o Estado. Porque se tem um culpado nessa história, é o Keir Starmer, é os esquerdistas de lá que estão deixando essa coisa ficar desse nível. Eu já falei para vocês, eu sou plenamente favorável à imigração. Eu acho que por mais que tenham criminosos, imigrantes criminosos, é lógico que tem, e é um absurdo, e tem que ser presos, tem que ser todos culpados e botados na cadeia e ferrados de qualquer jeito que seja. Quem é criminoso não merece nada, seja imigrante ou não. Mas a verdade é que a maior parte dos imigrantes são honestos e trabalhadores e vão para o país e vão contribuir para a economia. É uma força positiva, sim. Dito isso, eu entendo que isso está sendo usado como uma arma híbrida contra a Europa, né? Então, é importante que os países tenham algum tipo de controle nesse tipo de coisa. É importante mostrar que pelo menos estão evitando esse tipo de imigração desenfreada na Europa, né? Por mais que eu acho que é por isso que os governos querem manter a imigração, porque economicamente é positivo, mas tem que ter algum controle em cima disso, né? Tem aqui uma lista de imagens aqui mostrando as cenas de caos lá na Irlanda, né, lá em Belfast, e é uma pena, cara, para quem é da minha época, eu lembro dos atentados do IRA, né? Eu estou confundindo o IRA com o ETA. O ETA são os bascos lá da Espanha, que também era um grupo terrorista também. Enfim, mas o IRA fazendo ataques aqui, na época houve vários ataques em Belfast, muita gente morreu. Bom, então muita coisa pegando fogo aqui, lembrança desses ataques terríveis aí do passado, né? Bom, o que aconteceu especificamente? Tá? Um homem sudanês tentou decapitar uma pessoa, tentou decapitar um homem irlandês no meio da rua. Não está claro ainda o que foi que aconteceu ali, tá? Um homem oriundo do Sudão foi preso acusado de tentativa de homicídio em Belfast após atacar sua vítima com um objeto cortante, parece que é uma faca pequena que ele tentou degolar a pessoa, né? Aparentemente ele é um imigrante, mas um imigrante legal, ele tinha status legal na Irlanda do Norte. A vítima, um homem de cerca de 40 anos, estava deitada no chão com um suspeito sentado sobre seu corpo, atacá-lo com um objeto cortante, entretanto depois identificado como uma faca. Moradores interviram e pararam o ataque descrito pelas testemunhas do local como uma tentativa de decapitação. O crime que aconteceu na noite de segunda-feira foi captado num vídeo que se tornou viral nas redes sociais e motivou declarações de várias pessoas e coisa e tal, né? A polícia já emitiu um comunicado como chefe adjunto da polícia local a classificar a situação como focos esporádicos de desordem em vários locais da Irlanda, né? Aqui é a imagem do cara, do sudanês, com a vítima dele, aqui ele sentado em cima do cara, dá para ver a mão dele toda suja de sangue aqui, e ele tentando tirar a vida da pessoa, né? Tem aqui, ó, a gente tem mais informações sobre o cara. Ele viajou do Sudão até Paris e depois voou de Paris para Dublin em uma data desconhecida, tá? Então até aqui ele estava ilegal. Então ele foi de ônibus de Dublin até Belfast em fevereiro de 2023. Então já tem alguns anos isso. Ele conseguiu a licença para continuar na Inglaterra no dia 28 de setembro de 2023. Então ele estava legalmente na Inglaterra, na Irlanda do Norte. Não se sabe exatamente o que levou ele a esse ataque contra o cara lá na rua, né? Sem dúvida alguma, um crime imperdoável. Esse cara tem que se fuder, esse sudanês tem que ir pra merda mesmo, foda-se ele. Agora, o problema e os outros imigrantes que não tem nada a ver com isso, que não atacaram ninguém, que não feriram ninguém, por que o pessoal tá botando fogo, né? E aí, outra coisa que o pessoal tá revoltado é com as manchetes da televisão lá. Olha só o que diz aqui a BBC News, que é uma televisão de lá, né? Homem levado para o hospital com ferimentos sérios após uma tentativa de esfaqueamento. Não, meu amigo, o cara ele tá lutando pela vida dele, tá? O cara pode morrer ainda vítima, tá? Ele tá em situação grave no hospital, está inconsciente ainda. O sudanês tentou decapitar, ele tentou arrancar a cabeça dele com a faca, ou seja, não, o homem foi levado para o hospital com ferimentos sérios, quase perdeu a cabeça, né? Ou seja, o pessoal está revoltado também que a imprensa tenta aliviar a barra pro terrorista lá do sudanês, né? E aqui, ó, centenas de protestantes queimam veículos depois de um esfaqueamento em Belfast. Não, foi uma degola, o cara tentou degolar o outro lá em Belfast, né?
Ou seja, a notícia aqui do El Mundo é o absurdo das pessoas botando fogo nas coisas. Não, eu concordo que é errado botar fogo nessas coisas, tá? Mas eu entendo a revolta do pessoal. Realmente é revoltante esse crime, né? É uma coisa que é absurda, né? A Folha de São Paulo, olha a Folha. A Folha não podia ficar atrás, né? Que centenas de manifestantes anti-imigração tomaram as ruas de Belfast nessa terça-feira, com alguns ateando fogo em veículos, depois que a polícia indiciou um sudanês por um ataque com faca. Meu amigo, não foi ataque com faca, não. Ele sentou em cima do sujeito, estava tentando degolar o sujeito com uma faquinha pequena, tentando cortar a cabeça do cara, do irlandês, com uma faquinha pequena. Um crime absurdo, um crime abjeto, né? Ah, não, esfaqueamento, um ataque com faca, né? Esse pessoal continua insistindo. Isso, eles podem achar que estão ajudando a coisa, que estão aliviando a pressão e coisa. Não, que a gente não pode falar, que é um absurdo. Não, eles estão piorando a situação. Porque acaba vendo uma coisa que é totalmente absurda. Não? A imprensa parte para defender o assassino nesses casos. Né? É como as pessoas veem. Aumenta a revolta na população, esse tipo de reportagem que a Folha de São Paulo está fazendo aqui, que a BBC fez também, que várias outras pessoas fizeram aqui também. Isso aumenta a revolta da população. Né? Tem esse vídeo aqui também da RT, que eu digo para vocês, se tem alguém por trás dessa onda de migração e guerra híbrida de migração na Europa, é a Rússia, tá? Aí a Rússia mostra que é um dos poucos lugares em que você pode ver o esfaqueamento do cara, tá? Mas esse caso aqui é porque a Rússia quer ver a porra pegar fogo mesmo, tá? Quer ver a coisa toda pegar fogo. E ainda coloca aqui a polícia dizendo que não é para compartilhar o vídeo do esfaqueamento do cara, porque realmente é absurdo. Eu não vou tocar para vocês aqui, mas se você quiser ver, vai estar o link na descrição aqui do vídeo, né? Bom, e aí o que aconteceu? Depois desse caso, né, um monte de reportes de grande convulsão na rua, um monte de gente saiu para quebrar coisa, não sei o que lá. E mais do que isso, tá? Isso foi hoje. Mas já estão combinando de fazer um grande movimento amanhã, tá? Então, hoje dia 9, já tem muita coisa. Amanhã deve ser maior ainda, tanto que eu ia fazer esse vídeo amanhã. Mas já que estão planejando coisas maiores ainda, eu achei melhor fazer hoje esse vídeo. Amanhã, conforme for, eu faço outro vídeo falando sobre o desdobramento disso, né? E aqui está o pessoal dizendo, olha só, eu tentei avisar a polícia do que estava acontecendo, para eles não tomarem ação, eles não acabaram não tomando ação. Eu fiz várias declarações pedindo a todo mundo, as autoridades, para parar de trazer pessoas do terceiro mundo para a nossa região aqui, o pessoal jovem, sem documentos, de idade militar e não sei o que lá. Gente, eu já falei para vocês, quem imigra é o pessoal jovem, masculino, do século masculino mesmo, idade militar, é isso mesmo. Velho igual eu não vai emigrar, porque eu vou emigrar, pô, eu tô velho já, eu vou ficar no Brasil mesmo, na porra do Brasil, né? Eu espero que o Lula não ganhe essa eleição. Quem imigra é jovem mesmo, pô, jovem é quem imigra, e principalmente homens. Mulheres costumam ter uma resistência ao risco maior, né? Evitam risco mais, né? Quem imigra é homem, jovem mesmo, sempre assim. Agora, mais uma vez, eu não estou dizendo que não está havendo uma guerra híbrida com imigração na Europa. Está havendo, principalmente provocada pela Rússia. O que aconteceu na última noite? Uma completa falha do Estado, das autoridades estatais. Cada um de vocês, junto com todos que estão fazendo essa loucura, né? Vocês todos foram avisados e não fizeram nada, né? E, enfim, o cara reclamando aqui. E agora, deixa eu colocar isso de forma clara para vocês entenderem. Acabou. Acabou. Já era. É uma ameaça grande que o pessoal está fazendo, né? E aqui, ó, muita coisa. Belfast entra em erupção após o ataque lá do cara, né? Pessoas quebrando aqui, ó. Mensagem circulou entre grupos de WhatsApp e Telegram, chamando todos os homens brancos de Belfast para irem para as ruas essa noite. Todos os homens, 18 anos ou mais, vistam roupas escuras, estejam preparados para lutar e para ser presos. Todos os negócios precisam fechar às 5h30 essa noite, sem nenhuma desculpa. Ou seja, o pessoal decretou um toque de recolher e chamou todo mundo para briga. Eu não sei o que vai acontecer, cara. É coisa preocupante, tá? Aqui, ó. Uma declaração de Wales, no norte de Belfast, dizendo que residentes vão se encontrar às 7 da noite e para cercar as ruas, garantir que são zonas livres de islâmicos, zero tolerância. E, mais uma vez, eu falo para vocês, eu acho isso aqui um absurdo. Por quê? Porque tem islâmico que é pacífico, pô, tem islâmico que foi lá para trabalhar, não vai fazer nada de errado. O islâmico que foi lá para fazer atentado terrorista, para fazer merda, para fazer crime, tem que se fuder mesmo.
Mas não são todos os islâmicos, não são todos os muçulmanos. É um absurdo tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Donos de casas que estão facilitando a erosão cultural dessas ruas serão responsabilizados, né? Aí tem aqui o pessoal colocando aqui... pediram para nós passarmos essa mensagem adiante. Residentes, coisa e tal, vamos nos unir hoje às 7 da noite em um protesto pacífico pela União contra o ataque islâmico terrorista em Belfast. A partir de hoje, Ainsworth e suas áreas ao redor, ele está falando de uma região ali de Belfast, são completamente zonas livres de islâmicos, livres de muçulmanos. Não haverá lei Sharia e o requerimento para o Islã nessa comunidade, isso é zero tolerância. E, de novo, eu acho um absurdo se o Islã tentar impor a lei Sharia em qualquer um. Eu acho que você é livre para ter sua religião, qualquer que seja ela, desde que você não imponha ela a outras pessoas, né? Mas não há indicação que seja esse que seja o problema, tá? Até onde eu sei, não consta que nenhum Islã esteja querendo impor a Sharia na Inglaterra ou coisa que o valha. A segurança de nossas crianças, netos e mulheres é a nossa prioridade e isso é incondicional, né? Ou seja, o pessoal está armando mesmo para ter confusão aqui, ó. Ulster é um outro nome para a Irlanda do Norte, tá? Ulster vai lutar. Não tenha dúvida disso, o Sr. Starmer, né? O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Dezenas de milhares de homens loyalistas, né, legalistas, vão bloquear ruas e estradas em toda a Irlanda do Norte. Hoje o futuro é claro. Os homens do Ulster não vão aceitar mais isso. Belfast não é Londres. E nós tememos que muito em breve pessoas muito mais sérias podem tomar conta desse protesto. O que eles estão preocupados aqui? Eles estão preocupados porque essas pessoas aqui são da Irlanda do Norte e não querem o IRA, não querem a união com a Irlanda. E eles temem que certamente o IRA vai fazer algum movimento nesse sentido, né? E aqui, ó, aqui tem um pronunciamento do pessoal que se diz ser do IRA, tá? Eu não sei nem se o IRA existe ainda, se realmente tem gente do IRA, se esse pessoal tem alguma capacidade de combate como já teve no passado. Mas no passado esse pessoal já fez coisas muito sérias, já fez terrorismo muito sério. Ele está dizendo aqui que eles estão combinando para ir para a Irlanda do Norte. Estão indo para lá para defender a Irlanda contra a Inglaterra e os imigrantes e coisa e tal, né? Aqui, ó, o cara está falando aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, eu sou meio irlandês, meio alemão. Sou católico e moro no Bronx, aqui em Nova York. Trabalho em carga, né, em navios, né? Eu não sou irlandês de sangue completo, né? Então eu nunca fui convidado para o círculo mais interno desse pessoal. Mas eu sei exatamente quem mantém Belfast no speed dial, né? na ligação rápida, né? Olha só, porque ele está usando um monte de expressões, tá? Um monte de gírias aqui, né? E não são ladrões, eles são parceiros em grandes empresas de lei de Nova York. Ele está querendo dizer que é da máfia, ou seja, é o pessoal mafioso da Irlanda que está avisando a Irlanda do Norte, né? Então, se o Keir Starmer acha que o Tony Robinson é o nome de um cara de direita lá na Inglaterra que tem feito muitos protestos contra a imigração, né? Se o Keir Starmer acha que o Tony Robinson eles são a extrema direita e violentos, ele talvez devesse estudar o que realmente é a fúria conservadora irlandesa, o que aparenta isso daí. Se ele acha que Elon Musk está mexendo com as eleições, ele precisa esperar até ver o que os parceiros irlandeses das grandes firmas de lei, grandes firmas de advocacia vão se envolver. Firmas de advocacia, ele está querendo dizer máfia. Tá? Eu não sei se esse vídeo é real, mas a rede por trás do IRA absolutamente é. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, de novo, eu não sou irlandês, não sou brasileiro, vocês sabem, né? Não tenho conhecimento nenhum disso daí. Aliás, eu já fui da IRA, mas da IRA jovem, do Vasco da Gama, tá? Mas essa é outra coisa, é time de futebol, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas enfim, de qualquer forma, o que ele está dizendo aqui, ele é irlandês, ou pelo menos meio irlandês, né? Ele está dizendo que, olha só, a coisa pode ficar feia, tá? Vamos ouvir o que o cara está falando aqui, ó. To the people of Newry, Mourne and Down, we, the New Republican Movement, have watched their councillors and MLAs over the past 12 months. The level of disrespect shown to the people who put you into power, this cannot be ignored any longer. Ele está falando um inglês enrolado pra caramba aqui, tá? O inglês da Irlanda é realmente muito enrolado. Ele está falando aqui que nós somos do Exército Revolucionário Irlandês, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Irlanda do Norte. O que está acontecendo lá não pode ser ignorado. We are proud men of Ireland. We are patriots.
Your policies and decision-making in regards to flooding our communities with undocumented military-aged men is not acceptable. Nós somos homens irlandeses, nós somos nacionalistas, nós entendemos que a decisão do governo inglês de inundar as nossas ruas com homens de idade militar, sem documentos e coisas, ele está falando dos imigrantes, né? Não é uma coisa aceitável, tá? We will not sit back any longer and watch our culture and religion destroyed by the people we put in power. Nós não vamos sentar e esperar a nossa cultura ser destruída pelas pessoas que foram colocadas no poder. Also, the sexual indoctrination of our children in schools has not went unnoticed either. The New Republican movement will take immediate action against anyone who threatens our ways of life and the safety of our... Ele fala também sobre doutrinação sexual de crianças, os pontos de vista conservadores, tá? Agora, tem um detalhe, tá? Esse pessoal do IRA é comunista, tá? Exército Revolucionário Irlandês é de revolução comunista, tá? Eles eram comunistas naquela época, quando existiam, né? Eu não sei se é a mesma coisa, se não é, eu não sei. Mas aí que tá. Se esse troço realmente for verdadeiro, se essa máfia existir, se esse pessoal estiver realmente ativo, isso pode dar uma dor de cabeça danada. Eles estão prometendo que vão ajudar o pessoal na Irlanda do Norte a se livrar da Inglaterra. Ou seja, né, eles querem mais uma vez a unificação da Irlanda do Norte com o resto da Irlanda, né? Aqui, ó, Belfast já está cheio de pegando fogo e com vários grupos mascarados nas ruas. Essa será uma noite longa, né? Eu concordo, vai ser uma noite preocupante, tá? Ah, e recentemente, olha que coisa, foi eleita a prefeita de Belfast, essa moça aqui, que é do partido Sinn Féin, que era do IRA. O IRA, quando deixou de ser um grupo terrorista, fundou um partido político, o Sinn Féin, que ainda está no poder ainda, e a prefeita de Belfast é desse partido. Olha que coisa. Ela disse que agora a principal preocupação dela é diversidade na cidade. Ih, rapaz, o IRA querendo diversidade. Isso não vai dar bom não, hein? Enfim, vamos acompanhar o que está acontecendo na Irlanda. É muito preocupante isso. Mais uma vez, espero que inocentes não acabem pagando pelo terror que foi causado por aquele homem. Aquele homem, se destruírem ele, foda-se, estou nem aí para ele. Mas inocentes terem propriedades privadas queimadas porque outra pessoa fez alguma coisa, isso é um absurdo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.